Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada que são os Mentcasts, o nosso podcast criativo sobre a mente. Isso mesmo. Aqui eu e você e eu vamos mergulhando ainda mais para desenvolver uma mentalidade avançada. Isso mesmo, uma mentalidade avançada. O nosso Mentecast hoje, o nosso episódio de hoje vai dar sequência em alguns entendimentos e também no capítulo seguinte, que está descritivo no nosso guia definitivo, prático e ilustrado da mente consciente e subconsciente. Para quem não sabe ainda, nós já gravamos episódios anteriores que estão disponíveis no nosso canal do Spotify e também no nosso canal do YouTube e também no nosso site. Para quem gosta de ouvir e de entender esse assunto mais a fundo, acesse as nossas plataformas para poder ter acesso aos episódios anteriores. Também preciso dizer, antes que a gente mergulhe no capítulo de hoje, que é o capítulo 3, antes de iniciar o nosso capítulo 3, preciso dizer que o nosso guia definitivo está disponível para você baixar gratuitamente no nosso canal do Telegram. Isso mesmo. Abaixo do nosso vídeo do YouTube e também no nosso site você tem um link que dá acesso diretamente ao nosso canal no Telegram. Basta você clicar e lá dentro baixar para acessar, para ler e para se envolver ainda mais com esse assunto tão poderoso. Recados dados. O nosso capítulo 3 de hoje vai abordar o entendimento de que existe uma caixa preta do subconsciente. Isso mesmo, você ouviu direitinho. Caixa preta do subconsciente. Perceba o seguinte, tem horas que você precisa admitir que entender a si mesmo é a chave mestra da transformação da sua atual realidade. Vislumbrar que dá para sair de uma vida com problemas e dificuldades e viver na plenitude e riqueza, além do que já sonhou em todas as áreas, é algo que deve, no mínimo, te instigar e te mover. Sabe para onde? Em como saber fazer isso na prática, porque é importante aprender a entender como fazer isso na vida prática. Sem enrolação e de forma quase que seja direta, objetiva e prática. Então, sem enrolação e de forma que seja sustentável, ou seja, que aconteça de novo e de novo, que os tempos sombrios fiquem apenas no passado. Fala a verdade, fala a verdade. Conhecer a ti mesmo e transformar a sua realidade usando os poderes interiores é algo que você vem buscando há muito tempo. Fala a verdade. Abre o coração aqui entre eu e você, entre você e eu. Você vem buscando mais, não vem? Eu digo por mim. Eu, Morgana, venho sim. Buscando mais. Na verdade, muito mais do que eu tenho atualmente. Porque nós sempre podemos ir além. Este é, inclusive, o motivo de estar aqui nessa jornada de estudo sobre a mente. Sobre os poderes sem limites que existem em você. Entendendo como parar de bater cabeça e acertar mais do que errar. Tudo isso sabendo usar os segredos guardados e escondidos na caixa preta do subconsciente. Avançaremos na nossa jornada desdobrando o que é o subconsciente, como ativar esse poder interno e compreendendo o que aconteceu com Tony, que fez com que ele vivesse todos aqueles episódios um ano atrás. Um atrás do outro, como se fossem peças de dominó que vão caindo um após do outro. Os segredos do subconsciente estão exatamente no entendimento maior de que a caixa preta, que te permite desvendar todos os segredos do subconsciente, parece misteriosa até demais. Porém, o mistério só é real para aqueles que são ignorantes e não entendem o que está por trás de determinado conhecimento. No aprofundamento de hoje, iremos desdobrar a fundo as suas crenças, ou seja, o que você acredita lá no íntimo e que normalmente ninguém te conta.
O ponto X é que algumas crenças você está consciente de ter. Já outras, e nesse caso é a maioria, você nem sequer imagina que fazem parte da sua vida, mas que estão aí dentro de você. Ah, elas estão. Elas estão aí dentro de você muito, mas muito bem guardada. Vale lembrar que se você diz, posso fazer isso, você abre os caminhos e vai. Na outra vertente, quando diz, não posso fazer, é demais pra mim ou é impossível que alguém como eu realize, então você automaticamente fecha os caminhos. Saiba que tudo começa na sua mente. De modo que o processo começa com o que você pensa e se segue no que você acredita e de fato faz, ou seja, concretiza. O subconsciente é literal. Leva tudo ao pé da letra. Eu vou repetir. O subconsciente é literal. Leva tudo ao pé da letra. Honestamente, eu não sei porque a maioria das pessoas não entende essa premissa. O subconsciente é o pai dos hábitos. E nós, eu e você e eu, somos basicamente o quê? Seres de hábitos. Por uma série de motivos que não iremos pontuar aqui e agora, o fato é que o subconsciente foi programado para otimizar a nossa vida e é voltado para a concentração da energia nos lugares e momentos corretos. Coisa que faz com que tenhamos uma programação que roda o dia inteiro como se vivêssemos literalmente no piloto automático. Você não pensa para escovar os dentes, você não pensa para caminhar, você não pensa para respirar. Você está caminhando, escovando os dentes e você está respirando. Tudo isso faz parte do seu subconsciente. Tudo isso é sinal de que o seu subconsciente está ativo. Você está vivo, não é? Então, ou seja, o seu subconsciente, ele economiza energia e canaliza a energia no lugar certo. Essa programação foi inserida na sua vida desde que veio a esse mundo, até por volta dos 7 anos de idade. Isso significa que, dependendo de onde nasceu e como eram os seus pais e o meio onde você cresceu, a sua vida será semelhante. E você tenderá a seguir os mesmos padrões. É óbvio dizer que você tenderá a seguir os mesmos passos dos seus pais. Porém, contudo, todavia, não significa que irá de fato seguir. Afinal de contas, você foi programado. É imprescindível que você assista a uma aula com a sua mentora de mentalidade, onde expliquei em detalhes sobre essa programação. Para isso, deixarei o link no final deste capítulo, do nosso guia definitivo, prático e ilustrado da mente consciente e subconsciente, aonde lá você vai clicar no link e assistir a aula para entender melhor a si mesmo. Por isso é tão importante você baixar o guia. Baixe o guia, não pense 2 vezes. Agora que você está compreendendo o quanto de poder existe aí dentro de você, precisa relembrar algo que mencionamos anteriormente sobre as 3 portas mágicas, o baú também mágico, os molhos de chaves e o manuscrito que se apresentaram sob seus olhos. Também não podemos esquecer-nos do querido Tony. O Tony, que nos mostrou através de seus reveses que é mais parecido com você, que acerta, mas que durante muito tempo errou, mas que daí começou a entender esses erros e começou a acertar. Agora, imagine que você está novamente de frente para as 3 portas. Imagine que de frente a você tem 3 portas mágicas. Você escolhe por aquela que mais se assemelha com a sua atual realidade. Vamos supor que opte pela porta 2. Porém, quando estende a mão na maçaneta para abrir, nota que a mesma está trancada.
Agora, você precisa da chave certa para abrir a porta escolhida. Imagine que você ganhou da sua mentora um baú mágico e que dentro dele existem 3 molhos de chaves. É provável que uma dessas chaves abra a porta desejada. Com as chaves na mão, você se posta de frente para a porta 2 e começa a testar. Chave por chave, chave por chave, para ver qual delas abrirá e que lhe permitirá atravessar a porta e saber quem está atrás dela. Quem será? Enquanto suas mãos atentas e seguras tentam e testam as chaves, observe os seus pensamentos por um instante. Note que em toda essa dinâmica entra e sai pensamentos, dos mais variados. É um entra e sai louco. Alguns incentivadores, que reforçam o quanto está fazendo a coisa certa e que será incrível descobrir quem está além dessa porta. Já outros, com uma frequência ainda maior e com a mesma intensidade, lhe dizem o quê? O quê? Que não deve ser nada demais. Que você está perdendo o seu tempo. Que está parecendo um idiota na frente dessa porta, entre outras coisas. Saiba que o subconsciente é uma caixa preta e que guarda uma surpresa atrás da outra, como se fosse uma surpresa a cada esquina. As aparentes surpresas da mente subconsciente se manifestam porque você não tem conhecimento profundo de quem é e de como pensa, de modo que as suas emoções e sentimentos apenas validam quem você acha que é. Foi exatamente pela falta de autoconhecimento que Tony, nosso amigo, passou por tudo o que passou e ficou durante um bom tempo no fundo do poço, porque não conhecia a si mesmo. A sua vida era tão focada lá fora, nos outros, no mundo externo, nas outras pessoas, no que elas iriam pensar dele, no que elas consideravam de bom ou de ruim, que ele nem sequer olhava para dentro. Já abrindo um parêntese com a sua vida, qualquer semelhança com a história de Tony não é mera coincidência. Questione-se. O que essa história do Tony está lhe mostrando que você até ontem não tinha visto? O subconsciente é uma caixa preta e que pode ser conduzido para o que você deseja ardentemente, lhe proporcionando o melhor da vida em todos os sentidos, se souber, e apenas se souber, usar todo esse poder a seu favor. Tony não sabia nada sobre a mente, nada sobre si mesmo, porém, ele foi programado. Na infância, acreditava que a vida era difícil, que as pessoas puxavam o tapete das outras, por pura esperteza e maldade. Ele aprendeu ouvindo as conversas do seu pai. Ele ouvia muitas conversas do seu pai com o seu tio do meio. Foram tantas conversas que ele guardou aquilo com ele. Aparentemente algo inocente para uma criança, mas a intensidade e a quantidade de vezes em que seu pai falava que alguém tinha feito com ele, que alguém tivesse feito com ele, e que alguém tinha sacaneado ele, que as pessoas não eram confiáveis, que as pessoas eram maldosas, o que aconteceu? Tony, então, arquivou a informação. O mesmo aconteceu nas inúmeras conversas acaloradas que presenciou da sua mãe com a sua avó, ou então da sua mãe com a sua madrinha, ou então até mesmo da sua mãe com algum conhecido da família sobre traições. Ela falava muito disso, mas muito, muito mesmo. Foram tantas vezes ouvindo aquilo de novo, que Tony começou a repetir as histórias, pois elas eram sempre as mesmas. Ele sabia de có e salteado cada uma daquelas histórias. Você começa a notar que o buraco da nossa programação é mais embaixo. Isso é.
Entender que a nossa vida está muitas vezes seguindo um fluxo repetitivo é perceber que, tem algo aqui já pré-determinado. Interessante. Você começa a notar que agora que conhece mais o Tony de perto e que é mais parecido com ele do que imaginava, pode ser que ao ouvir um pouco mais de sua história de infância, tenha relembrado algumas das coisas que viu, ouviu e sentiu na pele quando também era pequeno. O fato é que, assim como o Tony, você também foi programado. Existem informações rodando dia e noite dentro de você, com as verdades, entre aspas, com as verdades e histórias e crenças de outras pessoas que não tem nada a ver com quem você de fato é. Se por algum momento, se por algum motivo você não fez o exercício proposto no nosso estudo anterior, convido a voltar e fazer. Uma atividade aparentemente simples pode mudar tudo. E, inclusive, o hábito de fugir de exercícios que trazem um olhar para quem nós somos é algo que mostra sobre a sua programação mental e emocional. Sabia disso? No momento oportuno, iremos abordar esse tema, mas por hora. Se você não fez, volte. E conclua, para depois seguir com o nosso tema. É válido dizer que esse exercício está no nosso guia definitivo e prático e ilustrado da mente consciente e subconsciente. Note que a cada vez que nós avançamos, se torna mais necessário adquirir este guia, que está gratuitamente para você no nosso canal do Telegram. Saiba que as leis universais e naturais governam tudo e todos. Ninguém escapa das leis. E você pode levar para sua vida. Ninguém, em nenhum lugar, está à mercê das leis que governam o cosmos. Tudo é conectado. Tudo é integrado. Tudo começa na mente. E entender isso é um divisor de águas na sua programação e realidade. Na história que ouviu de Tony, ele tinha uma programação rodando em sua mente subconsciente, que tinha arquivado informações desde que ele era muito pequenininho, desde que ele era miúdo. Fatos e momentos que norteavam quem ele achava que ele era. Em um dado momento, essa caixa preta foi acionada por pensamentos, sinais e momentos. E daí começa o desencadear de cenas que fazem com que ele chegue literalmente ao fundo do poço. Em ação estavam as leis naturais e universais, como a lei do pensamento, a lei de causa e efeito, a lei da vibração e a lei da atração. Pronto. As próximas cenas estavam armadas e prontas para empurrar o primeiro dominó, e uma vez que uma peça é empurrada, as demais caem em sequência. Você agora começa a entender porque quando uma coisa está azeda, existem maneiras de ficar ainda mais azedo. Existem maneiras de ficar ainda mais complicado. Por uma questão de aplicação de duas leis, atração e vibração. A boa notícia é que, como estamos vivos, tudo na nossa vida tem como ser reprogramado, se soubermos como pensar de uma certa maneira. A boa notícia é que depende apenas de você conhecer a ti mesmo. Essa é uma grande notícia. Essa é definitivamente uma grande notícia. Tudo e todo o poder está em suas mãos. A caixa preta do subconsciente está em seu poder. Você precisa envolver com esse assunto e aprender a pensar de uma certa maneira.
Precisa aprender a olhar para trás e reconhecer onde estão os pontos que estão te impedindo de ir adiante. Porque com certeza tem amarras. Com certeza tem amarras. Você precisa aprender a concentrar os seus pensamentos no que quer de verdade. Antes disso, porém, precisa aprender a pensar de uma certa maneira para fazer com que outra lei flua para e através de você, que é a lei da polaridade, que é a lei da correspondência. Do mesmo modo que a sua vida pode estar parada, estacionada ou andando a passos lentos, pode dar um start de maneira certa e fazer com que as coisas deslanchem rumo ao que realmente quer. Tudo começa na sua mente. Daí, não podemos deixar de dizer algo que mencionamos muitas vezes aqui no nosso estudo, de que existe poder sem limites em você. Existe poder sem limites em você. Esse poder é ativado e fica 100% à sua disposição, se souber que está aí. Depois, se souber usar, aprenda a usar a lei da mente, que você notará que a chave, de modo simples, se encaixará no buraco da fechadura e, uma vez encaixada, basta que gire para o lado para que esta porta abra-se. A vida é simples. Nós é que tendemos a complicá-la. Tudo por não entender o que está além dos nossos olhos e, claro, por não captar que tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Treine a sua mente para abrir a caixa preta que é seu subconsciente. E daí terá todas as condições para reprogramar, decidindo como deseja realmente viver. Vale dizer que esse assunto nem sequer começou. Sendo assim, continuaremos nos aprofundando em nós mesmos. Convido você a saber que nós estamos juntos nessa jornada, aonde estamos desdobrando o entendimento mais profundo da nossa mentalidade. Saiba que este capítulo foi narrado por sua mentora de mentalidade. Eu deixo aqui então o meu carinho e o meu abraço, sabendo que você tem do lado de cá uma amiga, mas mais do que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade. A gente se vê então no nosso próximo Mentecast, no nosso próximo capítulo. Eu espero por você no nosso próximo, então, episódio. Até lá!